Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Marcos 7, 25. Marcos 7, 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Amado Deus, sem a sua ajuda, sua força, sua direção, nenhum de nós tiramos um bom proveito da palavra. Estamos carecendo sempre que o Senhor entre em cena e fale conosco. Alimenta o espírito, a alma de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, eu tomei essa escritura, mas para comentar mais um pouco sobre o assunto que, neste tempo, está precisando mais ser comentado. Não para nós, mas para o povo de fora. Não para os que creem, mas para os incrédulos. Mas tem que falar sobre esse assunto. Um gentio levaria seu nome. Eu tenho aqui os parágrafos marcados e eu quero trabalhar aqui dentro destes parágrafos. Que vocês tenham paciência, ver se eu não comento muito para deixar da maneira que o irmão Brana tem pregado. Porque muitos falam do novo nome, mas estas partes eles nunca conseguirão ler porque é contrário ao que eles pregam. Então, vamos ler aquilo que nós temos por revelação, falando com respeito ao novo nome e que é para um povo gentil. A mensagem Perseverança, parágrafo 194. Agora, esta mulher cirofenícia, ela também cria, esta grega. Ela disse, Senhor. Primeiro ela disse, filho, tu filho de Davi. Um gentio não tem nenhuma segurança em Cristo através do filho de Davi. Aquilo foi através do rei Davi, que é a raça de judeus. Ele nunca prestou nenhuma atenção a ela. E ela pedia ajuda. Mas, Senhor, ela voltou e disse, Senhor, ajuda-me. Quando ela humilhou, diz o profeta, ela falou a coisa correta, aí Cristo parou para atendê-la. Mas ele veio para os judeus. E por causa dela se humilhar, então ele vem e a atende. E quando ela voltou e disse, Senhor, ajuda-me. Amém. Aquilo o apanhou. Ele era o seu Senhor.
não um filho de Davi, mas ele era o seu Senhor. Senhor, ajuda-me. E é isto que ele é para os gentios. Para os gentios ele não é filho de Davi, ele é Senhor. Então, quando você faz a oração correta, aí você pode ter a resposta de Cristo. Cristo para te ouvir, mesmo você não estando arrolado àquele movimento daquele dia, que era o movimento judaico. Ele parou para ouvir a mulher, porque ela humilhou. Nós temos 2 pontos aqui, que esse ponto, irmão Brana diz que foi o primeiro sinal realizado, primeiro milagre realizado para um gentio. Como em outras mensagens também, irmão Brana diz, ele nunca realizou um sinal. Em 58, ele falou sobre isso. Ele nunca realizou um sinal entre os gentios. Mas agora em 62, ele já está dizendo, ele realizou esse primeiro milagre a um gentio. Isso é correto. Esta cura da mulher sirofenícia. Ela clamava pela libertação. A minha filha está endemoniada. E ele parou e a atendeu. Quando ela clamou uma oração errada, filho de Davi, ela não tinha nenhum direito de falar filho de Davi. Ela era uma gentia. Mas quando ela disse, Senhor, aí ele parou. Ajuda-me. É assim que nós temos que ver a manifestação de Deus. Veja, aquela mulher teve direito de aproximar-se do dom de Deus. O que ela disse? Ela disse que ela se aproximou corretamente. Me perdoe, ele disse que ela aproximou corretamente. Então, se nós não aproximarmos corretamente, não temos nem como receber a bênção natural, como aquela mulher precisava da bênção para sua filha. Ele voltou e disse, por teres dito isto, ó mulher, grande é tua fé, e por teres dito isto, o diabo saiu de tua filha. O quê? O que ela recebeu? Ela se aproximou do dom de Deus da maneira correta. Em cada tempo, Deus tem um dom na terra. Então as pessoas precisam aproximar do dom de Deus de uma forma correta. Se ela aproximasse incrédula, ela não ia receber a bênção para a filha, mas ela aproximou, não era tempo dela, não era tempo de um gentio, mas agora ela era uma gentia sirofenícia, uma grega, mas foi alcançada pelo milagre. Ela se aproximou do dom de Deus da maneira correta. Você tem que se aproximar. E recordem, aquela foi a primeira gentia que alguma vez obteve um milagre realizado em si pelo filho de Davi. Quando o judeu podia chamá-lo de filho de Davi, e ele ainda era filho do homem, porque ele era o profeta. Filho de Davi ele vai ser no milênio. Mas ali ele ainda era filho do homem, ela chamou filho de Davi, mas como ele estava tratando com o judeu, só um judeu tinha direito nele como filho de Davi, mas quando ela disse Senhor, aquilo já era um direito do gentio. Por isso nós temos o direito nele como Senhor Jesus Cristo. Amém? Recordem, aquele foi o primeiro milagre realizado para um gentio. Isso é correto? Esta cura da mulher sirofenícia. Correto? Ela teve a aproximação correta do dom de Deus. Fé, no meio da palavra, a boa reverência, humildade. Muitas vezes as pessoas não têm humildade. Por que elas não recebem a revelação? Hoje é tempo do gentio. Porque muitos gentios não vão receber. Eles não têm reverência. Eles não têm aproximação ao dom de Deus de uma forma correta, humilde. Eles não fazem isso. Eles não têm humildade. Por isso não pode receber o que o eleito nesse dia recebe. Isso daqui é para um povo eleito.
Você vai ver. Ele diz, não os gentios. Nenhuma vez ele realizou aquilo a um gentio. Mas ele profetizou. Nos últimos dias, como ele fez, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, quando aquele anjo desceu para falar com Ló, disse a Sara o que ela havia feito na tenda de trás dele, Jesus disse que aquilo se repetiria outra vez no último dia. Quantos leitores da Bíblia sabem disto? Vem, certo, vem. Agora, no último dia, nos últimos dias, é o tempo dos gentios. Vem, eu disse no princípio do meu sermão, se Deus faz qualquer coisa, fez a si mesmo conhecido uma vez, ele tem que permanecer daquela forma. Ele não pode mudar. E parece que é muito fora daquilo que a gente pensou e que está pensando em falar. Um gentio levaria o seu nome. Estamos passando hoje por um caminho para mostrar essa parte gentia também, para que as pessoas entendam. Quando é tempo de gentio, ele trata com gentio. Ele não vai tratar com judeu. Ele está tratando com gentio nesse tempo. O tempo do judeu, ele trata com Moisés e Elias. Ele tratou através dos 4 anjos de Apocalipse 9:13. Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann. Ele tratou para levar os filhos dele, de Deus, para Jerusalém. Aí entrou o 7º anjo. É aí que as pessoas não veem. Capítulo 9 de Apocalipse está mostrando as trombetas. Mas até a 6ª trombeta. Porque aí entra o capítulo 10 de Apocalipse, que é Deus, através do ministério de William Branham, pregando aos gentios, preparando o povo gentil para ser raptado. É isto que aconteceu naquele espaço de tempo. Deus não tratou mais com os judeus. Os judeus já estão na sua terra. Ele tratou naqueles dias, é uma pausa que ele faz com o gentio, trata com o judeu, leva o judeu para sua pátria, volta no capítulo 10 de Apocalipse e começou a tratar conosco através da revelação dos selos, que foi exatamente aquela volta do Senhor como Filho do Homem de 48 a 63. Amém? Então, se a gente conseguir acompanhar as Escrituras, a gente vai ver a 7ª trombeta. Por que a 7ª trombeta não está junto com a 6ª trombeta? Você vai em Apocalipse 9, estão as trombetas. Mas cadê a 7ª? Ali não tem a 7ª. Você tem que ir em Apocalipse 11:15 para você encontrar outra vez a 7ª trombeta. Porque a 7ª trombeta já vai chamar o povo para o milênio, avisar: os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Isto vai acontecer com Moisés e Elias, que é a 7ª trombeta. Então, William Branham foi a 7ª trombeta dos gentios. Estão entendendo? Porque muitas vezes as pessoas passam por alto e não entendem porque misturam as trombetas. As trombetas judias é com os judeus. As trombetas gentias, que são mensageiros, é da 1ª era, 2ª era, 3ª e assim por diante, até a 7ª era. No 7º mensageiro, o William Branham, a 7ª trombeta para os gentios. Aí Deus prepara o povo com esta 7ª trombeta dos gentios, arrebata esse povo que ainda não arrebatou. Tem muita gente que está crendo aí e pregando que o arrebatamento já deu, não importando que eles ficaram. Porque de nós pregar que a vinda já deu, eles já criticam que nós estamos pregando, é porque eles não entendem a vinda e o rapto. Mas esses outros foram mais além ainda, eles estão pregando que o rapto já deu e eles ficaram. Entende? Que o rapto já deu e eles estão no milênio. Esse é o problema. Um milênio de morte, de governos corruptos, de igreja corrupta. Então, não é milênio ainda.
Eles não podem perceber estas coisas, porque estes acontecimentos da própria palavra de Deus, você vê Deus dando uma pausa com o gentil e tratando com o judeu para levar ele para a terra. Aí ele volta, trata com o gentil através da 7ª trombeta. Estou falando com você, acompanhando os selos, capítulo 9 de Apocalipse, o 6º selo que o irmão Branham pregou, está ali no capítulo 9 também de Apocalipse. Logo você vai encontrar que a 7ª trombeta não aparece ali, porque ela está do outro lado dos gentios. Nós estamos aqui terminando o nosso tempo gentil. Esse tempo a noiva é preparada e ela é raptada. Amém. Eu vi se não comento muito, mas não tem jeito. Ele não era judeu nem gentil. Ele era Deus, nada menos. Vamos passar por um pedacinho da deidade aqui, porque a pequena Belém, 126. Eu pensei, Billy, isto é maravilhoso. Eu gostaria de ver este poder dado por Deus que você tem de ficar lá no meio de toda aquela grandeza de Hollywood e dar um testemunho de Jesus Cristo. Mas ele não foi um judeu. Jesus era Deus, não um judeu. Lembre-se, a célula de sangue vem do sexo masculino. E ele não era célula de sangue. Ele não era de nenhum homem judeu nem gentil. Ele era Deus criado em carne. Nós não somos salvos pelo sangue de um judeu, nem pelo sangue de um gentil. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Ele era Deus. Isto é, Jesus era Deus, nada menos. Bom, o dualista vem dizer ele era apenas filho. E o trinitário diz ele é a 2ª pessoa da divindade. Mas William Branham, um profeta, vem e diz que Jesus era Deus e nada menos. Quando você diz, mas filho, é porque era o corpo do próprio Deus. Para morrer, Deus tinha que se tornar filho. Como Deus, ele não morria. Para se tornar filho, Deus tinha que nascer, para ele poder morrer. Então ele teve que nascer de mulher, mas foi gerado por obra do Espírito Santo. Amém. O sangue criativo de Deus. Ele não era judeu nem gentil. O sangue criativo de Deus nele. Nós nos tornamos. Se ele fosse um judeu ou um gentil, nós estaríamos todos perdidos. Ele era Deus em carne. Amém. Certo? Agora temos outro aqui. O centurião romano. Por que ele foi abençoado? E era um gentil. Tem coisas que você vê acontecendo, intermeando judaísmo e gentilismo. Alguma coisa acontecendo só para mostrar para nós, nesse espaço de tempo, quando Jesus esteve na terra, de que essas coisas aconteceriam no final. De que o ministério para chamar um povo nesses últimos dias, um povo gentil, esse ministério estaria na terra. Então, aquele centurião romano, ele diz, eu não sou um judeu, eu sou um centurião romano. Ele reconheceu, o que muitas vezes as pessoas não reconhecem. E ele, como um centurião romano, como um gentil, você sabe, Jesus não podia ir na casa dele. Essas pessoas tinham que receber a bênção na rua, em qualquer lugar. Mas Jesus falou que não podia entrar na casa dos gentios, ele ia entrar. Então essas pessoas, para receber a bênção de Jesus Cristo, tinham que ter mais fé do que os judeus. Porque com os judeus Jesus estava junto com eles. Mas agora ele tinha uma mensagem que alguns gentios estava sendo abençoado, e ele não podia nem entrar na casa desses gentios. Então aqui nós temos a mensagem respeito. Parágrafo 180. Assim que em seu caminho o romano viu que ele estava vindo,
A irmã Brand diz, eu imagino que ele diz, oh, que coisa, aqui vem aquele santo, bem, eu sou um gentil, não sou estimado, eu sou um centurião romano, eu sou um general, eu sou um oficial, eu realmente não sou um judeu. Eu não tenho nenhum direito de que aquele santo homem venha. Eu não tenho nenhum direito de que aquele homem santo venha. Só tem que ter revelação mesmo. Porque o homem, sendo grande, aqui ó, ele tem que vir na minha casa. Eu sou um centurião romano, eu sou um general, eu sou o grande. Mas ele se humilhou. Diz, não é o meu tempo, não é o tempo dos gentios. Ele está falando com os judeus. Não é o meu tempo, mas uma coisa, ele vem e conversa com o Senhor, por isso ele é abençoado. Eu realmente não sou um judeu, eu não tenho nenhum direito de que aquele santo homem venha. Está havendo respeito? Muitas vezes você é curado só por respeitar a palavra do dia. Se você respeita a palavra do dia, foi por isso que o anjo disse para Mombrana, se você fizer as pessoas crerem em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. E se você tomar Mombrana orando por muitos, ele não precisava demorar na cabeça das pessoas para que elas fossem curadas. Muitas ele punha a mão e já abençoava e elas saíam curadas dali. O que é aquilo? As pessoas tinham respeito e fé pela mensagem que estava sendo pregada naquele dia. E o que falta hoje no povo é respeito. Então, não tem respeito em casa, pais e filhos. Não tem respeito na igreja, pastor e igreja. Não tem respeito no trabalho, patrão e empregados. Os empregados querem atuar como se fosse o patrão. Vai gritar com o patrão, ele te manda embora. Você tem que saber falar com ele. Agora, vai falar com Jesus, você tem que saber falar com Jesus. E nesse tempo, sendo o nosso tempo, que oportunidade nós temos? É o nosso tempo, esse agora. Não é tempo do judeu, é o nosso tempo. Por que não entender que agora tudo vem através de um gentil? Porque é tempo dos gentios. Eu não tenho direito de ter aquele santo servo de Deus em minha casa. Outros dizem, não, é obrigado a ir. Ele tem que ir. Não, eu não tenho direito. E por isso, quando Jesus falou a palavra, vai que teu criado vive. Esses são sinais gentílicos no meio de um povo que Jesus estava tratando com os judeus. E tinha alguns sinais. O que eu estou mostrando, apenas esses dois. O irmão Brana falou que foi o primeiro milagre, foi esse da mulher cirofenícia. Então aqui tem este homem, o centurião, que ele também alcançou a sua bênção, mesmo não sendo o dia que Deus estava tratando com eles. Agora, meus irmãos, se eles foram abençoados como gentios, tiveram uma fé tamanha, quando não era tempo de Deus tratar com eles, eles foram abençoados, e nós que estamos no nosso tempo, nós estamos no tempo do gentio, no tempo de Deus tratar conosco, por que não ser humilde? Por que não ter respeito para com a palavra? Por que não reconhecer Deus em sua palavra no dia que você vive? O sinal do Messias para os judeus e os gentios. Isso aqui tem outras mensagens. Eu tomei apenas essa daqui. O homem chamado por Deus, pregado em 1958, parágrafo 24, ou página 24. Ele disse, eu sou ele que falo contigo. Falando com a mulher samaritana. E ela largou seu cântaro e correu para a cidade. Vinde ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Será este, porventura, o Messias? Se este era o Messias, ou o sinal do Messias, agora você vai ver que o sinal do Messias era parar
conversar com a pessoa e dizer o que a pessoa sofria, o que ela estava passando, de onde ela veio, o que a atormentava. Este era o sinal do Messias. Jesus não precisou fazer esse sinal do Messias para o centurião. Jesus não precisou fazer este sinal do Messias para a Sirofenícia. Jesus não chegou lá e disse: Sirofenícia, você tem uma filha endemoniada. Não, ela que estava dizendo. Ele não precisou usar o sinal do Messias para aquele fim, nem para o centurião. E aqui ele diz: se este era o sinal do Messias, que era falar para aquela mulher: chama o seu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disse a verdade, que já teve 5. E com o que você vive agora, não é o teu marido. Senhor, vejo que és profeta. Aqui já era uma samaritana. Deus já estava passando entre os samaritanos, porque ele estava visitando os samaritanos e falando, mostrando o sinal do Messias para os samaritanos no seu dia. Aí, deixa eu repetir só esse pedacinho. Se este era o sinal do Messias, então, este tem que ser o sinal do Messias hoje. É o irmão Brana que está dizendo: esse tem que ser o sinal do Messias hoje. Mas se as pessoas pudessem entender que o sinal do Messias, há 2000 anos atrás, como filho do homem, era o sinal do Messias. Ele veio pregando e ele era o filho do homem. O ministério dele era do filho do homem. Agora, ele teria que fazer a mesma coisa no ministério que ele veio no nosso tempo, aqui na América do Norte. Ele teria que fazer entre os gentios o mesmo ministério. Era por isso que você lê na mensagem e vê o irmão Brana dizendo: olha, você chama tal, você é da cidade tal, rua tal, o nome da sua casa é tal. Isso é o que é? É o sinal do Messias. Esse sinal do Messias foi feito entre os gentios. Lá atrás não podia ser feito, era tempo dos judeus. Então veio ser feito aqui no tempo dos gentios, mesmo que houve cura, libertação, lá atrás, entre os gentios, como nós mostramos aqui, o centurião e a mulher sirofenícia. Foram alcançados, mas o sinal messiânico era para o gentio nesse dia final. Quando? Quando Deus outra vez estivesse usando o mesmo ministério. Lá era filho do homem, e aqui no entardecer, filho do homem outra vez. Foi o próprio Jesus que diz, São Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então isso tinha que acontecer outra vez. O Messias estaria na terra outra vez. Mas voltamos lá atrás. Aquele Messias que apareceu há 2000 anos atrás, ele não era judeu e ele não era gentil. Ele era Deus. Certo? Mas agora vem o Messias, que é o mesmo Messias. Aquela mesma unção que esteve em Jesus, veio no entardecer. Era a unção do entardecer, o Messias no entardecer. Outro dia eu posso repetir, mas nós temos mensagem que fala do Messias no entardecer, porque é mostrado pelo irmão Brana também este ministério messiânico no entardecer. E aqui está, só este parágrafo é suficiente. Se este era o sinal do Messias, então, para os judeus, Jesus e a samaritana, este tem que ser o sinal do Messias hoje. É por isso que o irmão Brana teve o dom de discernimento e que entendia o que estava dentro das pessoas. Não era Brana, era o Messias. Não era o homem Brana, era o ministério do Messias. Mas o Messias precisou de Jesus, porque tinha que ter uma carne. O Messias é Deus conosco, é a unção de Deus sobre o povo, sobre nós, sobre Jesus. E agora ele precisava trazer esta unção outra vez, mas desta feita seria para os gentios. Lá ele disse que ele
tiraria um povo dentre os gentios para o seu nome. E ele tem tirado durante estas 7 eras da igreja. Aqui ele está encerrando. Amém. Eu quero repetir outra vez o carneiro que era de Abril. Só mais esse pedacinho aqui. Jeová Jirê, terceira parte, 99. Irmão Brani está falando do Filho de Deus. Eles puseram o Filho de Deus e o aniversário do Deus Sol no mesmo dia, comprometendo o cristianismo com o paganismo. Isso que foi feito à Igreja Católica. Pegou o aniversário, o que era do Filho de Deus, e misturou com o Deus Sol deles, que eles sempre faziam o aniversário do Deus Sol de 21 a 25 de dezembro. Aí eles colocaram o Filho de Deus ali no meio também, formando uma festa pagã, colocando o Filho de Deus numa festa pagã, misturando cristianismo com paganismo. Foi em dezembro. Ele não poderia ter nascido em 25 de dezembro. Ora, as montanhas ali na Judéia estão cobertas de neve. Ele nasceu como todos os cordeiros nascem. Ele nasceu no tempo da primavera e ele tinha que nascer sob o carneiro, porque ele era um carneiro e o carneiro era em abril. Exatamente, ele nasceu sob o carneiro. Agora, isso aqui ele está falando de quem? Do Filho de Deus, Jesus Cristo, fazendo um trabalho entre os judeus. Agora, vamos prestando atenção. Isto é o que ele era. Ele era o carneiro de Deus. Foi ele ali em cima que tomou o lugar de Isaac. Amém? Vocês não veem isto? Aí Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Ali está mostrando claramente a noiva. Ó, para você ver que ele sai do judaísmo e entra para o lado dos gentios. Ele está falando de Jesus nascendo em abril. Agora ele começa a dizer, aí está, mostrando claramente, a noiva da semente real. A semente real é Cristo. A noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra. Não, mas por ele. E a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro. Não chamado, ele disse, não chamado pelo nome dela, mas chamado pelo nome dele. Falando de uma denominação, ele fala sobre isso naquela mensagem que fala sobre a família. Nós somos uma família Brana. A família Brana é uma família, não é uma denominação. Olha para você ver, ele está mostrando, não uma denominação, não ela, mas ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, pelas denominações, mas por seu nome, levariam o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentio levaria seu nome, o carneiro. Você não pode dizer que é Jesus, Jesus não é gentio. Vê como que é? A interpretação dos alguns da mensagem é que o nome do Pai é Jesus, que é verdade. O nome do Filho é Jesus, que é verdade. Mas o novo nome é Jesus, que aí não é verdade. Você está vendo? O nome do Pai, porque Jesus veio em nome do Pai. Então, o Pai chama Jesus. Isso é o que o Mombrano ensina. O nome do Filho é Jesus. Mas e o novo nome? Eles dizem é Jesus. Aí não é Jesus. O novo nome, um gentio levaria seu nome. Um gentio. O carneiro. Não o nome dela, a igreja, a interpretação. Não ela, mas ele. Aleluia. Se isso não falar para nós a verdadeira revelação de um gentio levando o nome. É um gentio nesse dia, foi um gentio chamado William Marion Branham,
É por isso que esse gentio veio e mostrou para nós. Nós tivemos o tempo do Velho Testamento, o Iá, por isso fala aleluia. É bom as pessoas irem aprendendo mais. Nunca você diz aleluias, isso é paganismo. Aleluias são deuses. É aleluia, Iá quer dizer Deus, o Todo-Poderoso, Iá. Era usado como Isaías, mas como a nossa tradução da Bíblia vem também do grego latim, o grego usa o S. Aí ele põe Isaías. Você vê Jeremias. Mas também tem o Daniel, Ezequiel, porque Deus é conhecido por Iá e por El. Mas irmão Brana veio nesse último dia e mostrou para nós, na mensagem Abraão Restaurado 45, que o nome de Deus é H-A-M. Então mudou. Eu quero ver esse povo que diz que é Jesus, o novo nome. Eu aceito o nome do Pai, Jesus, eu aceito, porque está na mensagem. O nome do Filho é Jesus, sim, o Filho veio em nome do Pai. É o mesmo nome, por isso eles não são duas pessoas. É o mesmo nome, mas o novo nome ser Jesus? Não, aí não. O novo nome é HM, o irmão Brana diz, o novo nome é Bran. Ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Quer dizer, vai ler a mensagem e ver. A mensagem do profeta não contradiz com a Bíblia. Você tem que entender que o tempo da lei, quando veio Jesus, eles falaram contra Jesus porque Jesus não estava falando o que Moisés falou. Jesus não estava mandando guardar sábado. Eles viram Jesus pregar no sábado, curar no sábado, mandar o homem carregar a cama no sábado. Ele diz, não, esse homem não é de Deus. É isso que eles teriam que ver. Formou a Bíblia para nós. Ninguém aumenta, ninguém diminui a Bíblia. Mas tem uma coisa, a revelação do Apocalipse não foi explicado em nenhum tempo. Ele foi deixado para o último dia, nos dias da voz do sétimo anjo. Foi que ele explicou. E quando William Branham explicou, aquilo não entra em confronto. Para mim não entra em confronto lá atrás. Lá atrás cumpriu. Entende? Ali atrás cumpriu. Agora, se você não consegue ver a manifestação do novo nome de Deus, você não respeita o dom de Deus agora. O dom de Deus nos Estados Unidos. O dom de Deus na esposa. E você deveria reconhecer que isso é um dom. Para saber destas coisas. É um dom. Mas não é o dom do homem. É o dom de Deus. Se as pessoas pudessem perceber isso. Você vai na Bíblia, 1 Timóteo, creio que é 2,5, e você vê que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha o mediador. Não é Jesus Cristo Deus. O mediador, Jesus Cristo, homem. É aquilo que faz você aproximar de Deus. Quando Deus está com a mediação diante de você, Deus está com aquela mediação num homem. Jesus Cristo, homem. Não era Jesus Cristo Deus, é Jesus Cristo homem. Por isso, quando o Cordeiro saiu do trono, então ele já tem um novo nome. Por isso ele desce com um novo nome. Ele subiu com um novo nome. E ele desce com um novo nome. Irmão Branham fala no primeiro selo, 132, da mais antiga tradução, creio que 283 desta nova tradução, ele mostra estas coisas. Jesus venceu e subiu com um novo nome. Só que não podia descer dentro das eras com um novo nome. Ele tinha que esperar vencer as eras. Porque aí vencia a intercessão. E Deus outra vez em homem. Foi por isso que Deus disse para ele, faça com eles o que você quiser. Estavam nas mãos de Brana. Faça com eles o que você quiser. Eles são os críticos. Ele diz, eu os perdoo. Olha, a mediação
é Cristo sempre. É Cristo, Jesus Cristo, homem. Era Jesus Cristo operando no amanhecer, Jesus Cristo operando no entardecer. Só que ele estava aqui em outro homem. Como Deus poderia dar poder para o William Branham? Era a mesma coisa de você ver. Jesus fala assim, todo o poder me é dado do céu e na terra. Aí você diz, bom, quem deu o poder para ele? Se tiver uma outra parte dele, ficou sem poder. Ele deu todo o poder para o Filho, no céu e na terra. Agora veio William Branham e Deus disse para ele, que se ele conseguisse fazer as pessoas, não é crer em Deus não, crer nele. Pode dizer que nós estamos doidos, mas nós cremos nessa mensagem. Você entende? Nós cremos. Agora, por que cremos? Porque nós estamos vendo o mesmo Deus que subiu com um novo nome, ele ficou em mistério 7 eras da igreja. Mas quando ele desceu, em 1963, 28 de fevereiro de 1963, ele desceu para poder manifestar o ministério do Filho do Homem, aqui na terra, no entardecer, através de outro homem, de outro corpo. Eu sou Alfa, Jesus, eu sou Ômega, Branham. Eles nunca puderam entender isso. Eles pensam que é Jesus, por isso chamaram o irmão Branham de Jesus e ele parou de pregar. Mas se tivesse chamado ele de Branham, ele ia parar de pregar? Não ia, porque é o nome dele. Mas qual ministério estava nele? O ministério do Alfa estava no Ômega. O que é Ômega? O último mensageiro, o último anjo. E o 7º é o último. Foi o que Deus fez através do irmão Branham. Agora, isto que você vê, o ministério da esposa, o dom de Deus na terra. Vê, o ministério não é o homem, também não é o corpo, é a palavra. Como pode saber essas coisas do jeito que o profeta falou e não entrar em choque? Não entra em choque. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, até que o último eleito entrasse. Os selos agora têm que ser abertos. O último eleito entrou, o 7º anjo, o último, entrou. O cordeiro saiu do trono. Desceu exatamente nele. Saiu do trono e desceu. Veio no Monte Pôr do Sol, foi fotografado. O anjo tomou o irmão Branham e levou para dentro daquela coluna de anjos, formada por eles mesmos. O irmão Branham estava lá dentro. Agora ele desce, porque ele tinha que descer. O 7º anjo o traz de novo à terra, porque o 7º selo traz o 7º anjo na terra, e o 7º selo estava com o 7º anjo espiritual, que o irmão Branham diz no parágrafo 152 do 7º selo, é aquele 7º anjo da constelação, era o que tinha o 7º selo. E no 201 ele diz, ele voou para mim. Por que eles não podem entender isso? Não é para eles. Então, eu creio no nome do Pai, Jesus. Porque o irmão Branham também diz nas eras assim, Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Por isso se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você está batizando no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor. É isso que nós temos, o esclarecimento do próprio profeta na mensagem que cremos. Agora, para este dia, é para ver que o carneiro, Branham tinha que nascer em abril. Você vê Deus esperar um tempo para que viesse um homem nascendo de um casal, que o pai bebia muito, de um casal muito pobre, vira um menino, e o próprio pai lá no cartório mudar o nome do menino, sem saber de nada, põe um H no nome dele, para poder dar certo com aquela montanha de 7 picos, BRANHAM, tudo está ligado na unção. A parte final do nome é a unção, Jesus Cristo. Fomos chamados de cristãos. Hoje
somos chamados de bramitas. Não adianta achar ruim. Eu não sou bramita, eu sou cristão. Então você está dentro das eras ainda. Eu sou um cristão bramita. A mensagem que nós temos, ela é dupla. Somos cristão bramita. A mensagem que Deus deu a William Branham era Cristo nele. E a esposa tem recebido a mesma mensagem neste dia. Amém, amém. Pai Celestial, até aqui nós temos visto um gentio que levaria o seu nome. Nós vimos esse gentio, porque o seu profeta diz que o seu número, o número de Deus é 7, e que Grã é 6, e é o número do homem, mas 7 é o número de Deus. Isto, Pai, temos visto na mensagem e sabemos que é uma realidade da Bíblia, do Apocalipse, cumprido nesse tempo final. Como muita gente não pode crer porque não tem revelação, e revelação é fé, e tem que crer, e crer naquilo que você não vê, não apalpa, você não sente. Aquilo ali é uma segurança, você crê, eu estou certo de que isto é verdade. E o Senhor tem manifestado isto nesse tempo final para nós. Um gentio levou o seu nome, que é o novo nome. Não é mais o nome antigo, mas é o novo, porque é Jesus Branham. Ele tem um novo nome. E ele tem operado. Esse Jesus estava em Branham operando. Esse Jesus estava em Branham curando. Esse Jesus estava em Branham perdoando. Senhor, e esse Jesus está em nós hoje, crendo nesta palavra, confiando neste grande dom do céu que desce, que é a palavra revelada ao nosso coração. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sabe quem abriu os selos? Se não sabe, eu vou te dizer que ninguém poderia fazê-lo, só Jesus poderia fazer. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Na pessoa de William Branham, pôs o pé sobre a terra e o mar. Com a nuvem estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol. Os pés como coluna de fogo. Ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Fui ao anjo e tomei o livrinho, e na boca era como mel. E havendo comido todinho, o meu ventre ficou como fel. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Disse: importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. Que se importa que profetizes
a nações, povos, línguas e reis. A esposa de Cristo é profeta, ela agora vai profetizar. Não importa se muitos rejeitam, ela faz o que Jesus mandar. Ela tem o dom de profecia, profetiza o que Jesus falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Brana ensinou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Brana ensinou.